Estamos aqui mais uma vez para compartilhar nossas histórias de família e, aproveitando isso, repartir princípios e as lições que temos, tudo aquilo que temos aprendido com Deus por meio da sua palavra, da liderança do Espírito Santo, enfim, com gente mais experiente. Eu tenho dito uma vida inteira, Kelly, que o casamento foi a melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus. Eu sou grato, imensamente grato a Deus e a você por ser essa companheira extraordinária e por me dar, de fato, uma vida de realizações. Mas mesmo me proporcionando tudo isso, né, a gente já descobriu alguns desafios quando casamos, né? O peso do desafio nunca foi maior do que toda a alegria, mas tivemos desafios de adaptações, de lidar com as nossas diferenças. Eu acho que isso merece uma conversa honesta e rasgada. É verdade. Eu tô pensando, né, a gente já tá aqui quase 30 anos casados, fora o tempo de namoro, noivado e tudo. É tão interessante que a vida ela é tão cíclica e a gente já casou sendo diferente, mas durante esses 30 anos as nossas diferenças também têm mudado e a gente hoje é diferente em coisas diferentes. Olha só como é complexa essa E equação. a gente é diferente até das nossas diferenças do início. Eu acho que a gente pode começar relembrando ali, talvez você esteja nessa fase, né, quem está nos ouvindo pode estar nessa fase de recém-casado, né, que essa é uma fase de muitos ajustes, porque na verdade Muita adaptação. são duas pessoas com histórias diferentes, com backgrounds totalmente diferentes, que se unem, né, num propósito para ser uma família, e aí tem que ajustar e aceitar tantas coisas. Eu destacaria pelo menos 3 aspectos das diferenças que são distintos. Diferença de criação. Sim. Cada um vem com um modelo familiar e quer queira, quer não, a gente sempre vai comparar com aquilo que teve. Segundo, as diferenças de temperamento, né? Do jeito de ser de cada um. E a gente costuma dizer que os opostos se atraem. Uhum. Né? Mas como você normalmente explica, quando a gente se apaixona, a gente chega no outro qualidades que a gente não tem. Mas depois que tem o convívio, você também descobre defeitos que você não tem, né? Que vão aparecer muito mais depois do tempo do convívio do que só da aproximação e do momento de paixão. Mas além das diferenças de família e de temperamento, nós temos também as diferenças do jeito de ser de homem e mulher, que realmente não são iguais, por inúmeros fatores, né? A gente olha desde questões hormonais, mas uma série de outras coisas que a gente nem explica, mas tem o ditado diz homem é tudo igual. E a gente diz mulher também, né? No sentido de que alguns comportamentos eles são um padrão, né? Então a gente brinca muito entre os homens de uma maneira que normalmente assusta as mulheres, né? A gente diz que homem expressa carinho esculhambando, né? Ô careca, ô barrigudo, sempre tá tirando. A gente nunca elogia um amigo na cara dele, né? É uma coisa assim muito, muito rara. Tem que ser um ambiente cristão ou algo relacionado a um trabalho, você chega elogiando, mas não tem. Ou as mulheres quando se encontram, você tá linda, você que tá, seu cabelo, sua roupa. Os homens nunca vão fazer isso. Agora, quando um sai da roda, pelas costas, gente boa isso aí, os outros podem crer, mas parece que a gente tem uma incapacidade, né? Não é só porque não quer admitir, até porque existe uma dinâmica diferente, né? E eu costumo dizer que o homem e a mulher são completamente distintos. Você não vai terminar a parte das mulheres da história? Estou esperando você terminar para não parecer que essa parte ele fala, você sempre fala essa história aí, eu já fiquei preparada. As mulheres chegam se elogiando, mas quando uma sai da roda... Engordou. E nós sabemos que essa dinâmica ela é verdadeira, porque a gente faz as mesmas coisas, mas de jeito diferente. O homem esculhamba e elogia. E a mulher consegue, né, o esculhambar no sentido de apresentar o que mais parece que deprecia do que engrandece, e também consegue elogiar, mas o contexto é completamente diferente. Então, assim, você tem um grupo de homens que saiu para um lanchinho junto, chegou lá a conta, né? Alguém, vamos dizer que só beliscaram alguma coisa, dividiram um refrigerante, algo do gênero, a R$37,50. Eu brinco, cada homem joga R$20 na mesa. O capô tá quebrado, mas ele quer parecer que não tá nem aí pra troco, que não precisa da grana, né? E as mulheres, elas abrem as suas niqueleiras. Não, antes disso, elas vão pegar a calculadora do celular, vão dividir a conta, o que dá pra cada um com centavos. E se mesmo que for hoje no cartão, que é mais antigamente, a gente abria as moedinhas e cada uma dava ali, tipo, 12 e 15 centavos. Não vai dar mais que aquilo. Não.
E tá tudo certo. E ainda se faltou moedinha para uma amiguinha, a gente lá vai empresta uma moedinha, mas a gente faz tudo bem E, certinho. de novo, não estamos falando de certo e errado, mas é diferente. E hoje no cartão também, a gente vai lá e passa. Cada um vai passar a sua metade, é a sua metade exata, né? Mas as mulheres são assim, é verdade. O homem tem uma dificuldade enorme de assistir um canal só, né? E ele quer ficar com o controle remoto, quer a mulher goste, quer não sei se é para tentar mostrar controle, mas assim, não consegue parar e assistir muito tempo alguma coisa. Então, as diferenças são enormes. Geralmente é assim, né? Quando a gente fala, é a grande maioria, porque às vezes tem uma exceção ou outra. A gente costuma dizer que o homem já não fala tanto, a mulher fala mais. Quando nós casamos, a gente surpreendeu, porque eu falava mais do que você. Eu falava por mim e por você. Sim. Né? E a gente percebe que algumas dessas dinâmicas, elas são um potencial... Outra diferença que é bem clássica é a temperatura dos banhos, né? Ah, sim. Né? Até hoje, com quase 30 anos, eu fico me perguntando que tipo de pele, né, as mulheres como a minha têm para suportar uma água tão quente que na nossa cabeça é desnecessário. Mais cobertas, normalmente. Mais cobertas. Aí, com o tempo, a gente descobriu também a diferença de temperatura do corpo muda e a resposta. Então, nós temos diferenças são fisiológicas, né? Tem uma série de livros de um casal australiano, Alan e Bárbara, acho que é Pease, esqueci o sobrenome, não vou dizer com certeza agora, que eles trabalham muito essas diferenças da fisiologia, né? Porque os homens mentem, as mulheres choram, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Eles têm vários títulos diferentes, mas são sempre estudos mesmo científicos abordando as diferenças. E, por exemplo, ao que eles destacam lá, porque normalmente o homem reclama da mulher como se ela falasse muito, tipo, como se ela tivesse errado. Mas eles apresentam a coisa de um jeito engraçado lá, porque o que eles comprovam por estudos é que, em média, as mulheres têm de 4 a 6 vezes, a parte do sistema nervoso que é responsável pela fala, chega a ser de 4 a 6 vezes mais desenvolvido na mulher do que no homem. Então, na verdade, nós os homens, que de uma forma geral é que temos um retardo mental, né? E aquilo que a gente reclama é uma área, e assim, nós estamos falando de algo fisiológico. Sim. Né? Como, por outro lado, né, aquela parte, acho que é do hipotálamo responsável pelo apetite sexual, e alguns homens chegam a ser 10 vezes mais desenvolvido que da mulher. Né? Então, assim, quando juntam, não dá para esperar que tenha equilíbrio, que salvo exceções, e a gente tem, como a gente falou, hoje eu acho que eu já sou um cara que fala menos, mas ainda gosto de uma conversa. Mas, via de regra, você nunca vai ter um marido falando tanto quanto a esposa gostaria, né? Para o homem, talvez sempre ela vai estar falando mais do que precisa, do que é o padrão, e até em questões associadas à intimidade. Quando nós colocamos de lado, né, situações da emoção, não importa o quanto um ama o outro, agora falando de necessidade, de impulso, nós temos um desequilíbrio. E são uma de várias áreas. Estamos falando aqui da fisiológica. Vamos falar da diferença de família. Quando a gente casou, voltamos da lua de mel, eu lembro da primeira compra no supermercado. E quando chegamos em casa, fui eu que tirei da sacolinha o vinagre. Guardei na geladeira. O dia seguinte sumiu o vinagre. E eu pergunto, meu amor, onde está o vinagre? E você me responde, está no armário. Sim. Eu falei, mas eu coloquei na geladeira. Ele falou, eu sei, mas ele não precisa ficar na geladeira porque não estraga. Eu falei, mas eu gosto dele geladinho. Ele falou, não, você gosta da salada gelada, não precisa do vinagre. Eu falei, pois é, mas é parte do combo. Aí eu lembro que você falou assim, você gosta da limonada gelada. Se a água e o limão estiver gelado, o açúcar não precisa estar. A gente brinca, quando perde no argumento, apela, né? Eu lembro que nós não tinha mais resposta, e o argumento foi muito bom, diga-se de passagem. Eu falei assim, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, eu quero guardar na geladeira. O que é que você me respondeu? A minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, eu quero guardar no armário. E pensa num vinagre que passeou naquela casa. Eu botava na geladeira, aquele botava no armário. Vinagre é tão barato, a gente poderia ter comprado 2, né? Teria sido bem bom. Assim. Mas era uma questão de disputa de parece espaço. Que virava uma disputa. Até um dia que você usou de grande astúcia comigo. Sim. A gente parei numa oficina mecânica, mexer alguma coisa no carro que não era tanto um conserto. Acho que tinha a ver com alguma coisa, essa coisa que moleque gosta de equipar o carro. E você foi dar uma sugestão, eu lembro que eu, de forma quase grosseira, eu falei, amor, no carro mando eu, na casa manda você. E na hora você estendeu a mão, pega minha mão como nós fizemos, fez isso aqui, combinado. E eu pensei, o que ela tá empolgada e feliz com a minha... Porque supostamente era para parecer que eu tava dando um corte, né? Eu pensei, o que tá rolando aqui? Aí você sorriu com a sua diplomacia de sempre e disse, a partir de agora, oficialmente, como quem manda na casa,
o vinagre vai para o armário. Eu vou falar isso porque quando a gente só conta a história não termina, a turma diz, e aí, onde ficou? Ficou no armário por muitos anos, até que recentemente descobri que o vinagre, na verdade, deveria ser guardado sempre na geladeira após aberto, né? E aí você teve a restituição da sua... você se sentiu vingado e agora os nossos vinagres moram na geladeira. E existia toda uma explicação que mesmo não estragando, desde qualidade, proliferação de bactérias que às vezes nem são percebidas. Mas enfim, a gente percebe que essas coisas contribuem para muito ajuste. Né? Então acho que seria bom a gente falar dessas adaptações e de lidar com as diferenças. Sim. O que você acha que foi para nós um grande desafio? Eu acho que comunicação foi um grande desafio. A forma de comunicar. Eu lembro que eu não tinha muito necessidade de ficar, tipo, defendendo muito, tipo, o meu espaço ou as minhas razões. Não, às vezes me incomodava. Não, quando eu era solteira, porque eu tinha 2 irmãos meninos e tinha uma distinção meio natural, eu era a única menina e tudo. Então eu nunca precisei muito justificar também algumas coisas. E quando a gente casa, existe um diálogo que acontece ali. E para mim era muito difícil, você sempre foi muito argumentador, muito racional. E eu falava que, às vezes, eu queria tentar falar alguma coisa com você, e você falava, mas... Para mim, eu tinha que ter feito a faculdade de Direito. Você falava, quais são os argumentos que você tem para defender isso que você está pensando? Olha... Não, e o pior eu não é que tinha quando facilidade. Você falava, tá bom, eu dizia, tá bom nada, você não vai defender seu lado. Tipo assim, eu reclamava que você não estava argumentando em favor de uma opinião diferente. E eu lembro que, às vezes, eu tinha preguiça, eu acho que eu posso usar essa palavra de ter que conversar um assunto com você, porque eu falava, cara, vou ter que ficar pensando tantos argumentos e tanta coisa para poder levar, que eu abandonava algumas pautas. Mas você foi me encorajando, você falava, não, mas você precisa, a gente precisa conversar. Essa é a segunda fase, porque no início só falava assim, se você me ama, briga comigo. Briga não era briga de verdade. Era discute, né? Assim, tipo, briga no sentido, vamos lá, vamos conversar, vamos esgotar esse assunto. E eu tinha mais disposição porque eu falava, é muito cansativo para mim, era muito cansativo ter que ficar defendendo tantas, assim, ter tantos argumentos sobre algo, mas você sempre me encorajava, não, tenta expressar, tenta colocar em palavras isso que você tá querendo comunicar, e eu fui desenvolvendo, eu fui crescendo. Eu lembro que um dia eu cheguei para conversar com você, eu tinha 10 argumentos sobre algo, e eu lembro quando você olhou para mim muito assustado, você falou, criei um monstro, né? Porque eu tava ali totalmente preparada para defender e me pegou desprevenido, já veio com todo o argumento, acabou, ganhou na primeira. Mas foi um desafio que me fez crescer, assim, né? Eu acho que esse foi a minha maior dificuldade, ter que, às vezes... Tem outro ponto que a gente pode falar daqui a pouco, eu não preciso te interromper, que foi eu conseguir entender depois por que a maneira como eu tentava fazer com que você funcionasse não era melhor para você. Sim. Eu acho que esses ajustes de comunicação, eles, né, eu acho que é uma dificuldade bem geral, bem comum, justamente porque ali pegam todo o nosso, tudo que está por trás, tudo que a gente traz, ela culmina ali na hora de comunicar, realmente, né? Então, os modelos que a gente teve, o tanto que a gente foi exposto, os temperamentos, tudo ali nessa hora está ali em questão. Eu acho que essa foi uma grande dificuldade. Como nós falamos, a gente já falou, a gente tem conversado bastante sobre as nossas histórias, e nós dois viemos de um background diferente, assim, muito parecido. Nossas casas de origem eram casas mais simples, nossas famílias eram mais simples. Então a gente teve, isso foi uma coisa legal, porque a gente, realmente nós começamos muito simples e éramos algo em comum. Então a gente não teve que ajustar. Compatível. Isso, a gente entrou compatível. Então esse ajuste foi tranquilo. E eu acho que a diferença que a gente maior mesmo foi essa questão, acho que de nossos temperamentos que eram checados ali ou vistos na hora de comunicar. E até o modelo, né? Porque assim, quando às vezes você me achava um pouco grosseiro, você tá me comparando com o seu pai. Exatamente. Quando eu me comparava com o meu, eu me sentia um anjo. Comparado com o seu, eu me sentia um demônio. Meu pai já era o cara que parava aqui. Tinha um hino antigo que falava, calmo, sereno e tranquilo. E aí eu falava que esse era o lema do meu pai, assim, ele sempre era muito calmo. Não, mas até para falar, ele falava devagar. E então, quando realmente meu grau de comparação era o meu pai. E como você falou, né, o seu pai já era muito diferente. Então você comparava com o seu pai, estava ótimo, e eu comparava você com o meu pai, e você ficava muito agitado e muito intenso, e era difícil às vezes ter que lidar com tudo isso. E como a gente venceu isso através da gente poder se expressar mesmo, né? Se expressar, e recebemos vários tipos de ajuda. Algumas deles vão falar de algumas literaturas. Sim. Né? Um livro muito bom que nós lemos, uma publicação secular,
Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Né? Esse livro é incrível. Eles dizem que simulava ali a ideia de que cada um veio de um planeta diferente, se encontrou aqui e agora tem que se fazer entender, e explorava justamente essa questão das diferenças e como se unir, né, nesses universos tão distintos, como que acontece essa fusão. Mas uma outra coisa que para nós foi muito incrível foi o clássico do Gary Chapman, da Mundo Cristão, As 5 Linguagens do Amor. A gente recomenda para todo mundo, casado, você solteiro, quer casar. Esse livro é incrível. Hoje tem várias versões para as crianças. Para mim, pessoalmente, né, que tive que lidar com essa parte do seu humor mais forte e tal, limites no casamento me ajudou muito. O meu o que é mais forte? Humor. O teu humor. Tua intensidade, vamos dizer assim, a tua intensidade maior, que às vezes eu ficava me sentindo assim, como às vezes eu não conseguia ganhar no argumento, eu tinha que lidar com aquela frustração, porque eu falava, puxa, gente, eu não consigo expressar aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, eu não consigo, porque você sempre era muito bom de argumento, e chegava uma hora que era tu cheio, eu falava, tá bom, é isso, eu não tinha mais como argumentar. E aí, às vezes eu ficava num lugar, tipo, puxa, assim, eu não, até te responsabilizando, vamos dizer assim, por as minhas frustrações, vamos colocar assim. Que a gente conversando depois, você estava certo, mas só que na hora faltou só o argumento, né? Então eu falava, isso às vezes me deixava um pouco triste, um pouco frustrada, o fato de não conseguir comunicar bem. Um pocão. Assim, um pouco de verdade. E aí eu lembro que quando eu li esse livro, eu achei incrível. Então, Limites para o Casamento, que falava como cada um tem a sua responsabilidade emocional, cada um tem o seu quadrado, como administrar essas diferenças, sem permitir que, às vezes, a intensidade do outro te sufoque. E você saber se esforçar para você poder também defender aquilo que você sente, acredita, e foi muito legal. Então, também deixo essa recomendação, Limites para o Casamento, da Editora Vida. Eu amo toda a série Limites, eu vou sempre estar falando para todas as fases, a criação dos filhos, o livro só dos Limites mesmo, que são dois autores, dois psicólogos cristãos que escreveram, e é muito bom. O que mais? Vamos sugerir algo mais, porque o pessoal tem que ler muito mesmo. Eu lembro de um material que era muito... Homens são ostras, mulheres pé de cabra. Ele era bem no estilo de Homens são de Marte e muito divertido. Muito divertido. Ele diz, ela diz. Do Larry e Debbie Titles. Nossa saudosa Debbie. E também temos um livro muito bom sobre a dinâmica do casamento, que fala sobre amor e respeito, né? Amor e respeito. Esse é o título. Esse é o título. É maravilhoso. Amor e respeito, né? Como a mulher tem a necessidade de ser amada, e a Bíblia diz o marido ame a esposa, mas a Bíblia diz, e a mulher respeite o marido. Né? A necessidade do homem de se sentir respeitado tanto quanto a mulher se sentir amada. E essas perspectivas ajudam bastante. Mas deixa eu falar um pouquinho das 5 linguagens do amor. Quando eu li aquele livro, ele fala assim, 2 pessoas se apaixonam e depois de um tempo de convívio estão dizendo que o amor acabou. Ele falou, o amor acabou? Ou, na verdade, o que acontece são algumas frustrações na tentativa de comunicar. Ele falou, você tem 2 pessoas que falam línguas diferentes, um tentando comunicar amor em russo, o outro em francês, mas não fala a língua do outro, vai ser difícil eles se entenderem. E ele descobria que, como antropólogo, se não me engano, além de conselheiro conjugal, ele começou a perceber ao longo do tempo que a maior parte das pessoas, do problema ou desafio dos casais, não era falta de amor, era a incapacidade de comunicar devidamente para o outro de maneira... Porque comunicar não é só você falar, é conseguir que o outro entenda. E ele começou a perceber que existem linguagens emocionais, né? E que a maioria das pessoas não fala uma língua só, né? E que existem formas e maneiras. E ele dizia o seguinte, olha, tem formas de você descobrir a sua linguagem de amor à medida que ele ia descrevendo, mas ele falou, a forma mais fácil de você perceber a linguagem de amor do seu cônjuge é você observar as queixas, né? As reclamações, as frustrações, as cobranças, porque é ali que está o segredo. Então, assim, eu via muito de você uma coisa que muitos homens ouvem das esposas. Então, eu achava que era meio a diferença padrão de homem e de mulher, e não que fosse algo das nossas linguagens. Que era você dizendo, não é o que você fala, é como você fala. Né? Então, por muito tempo, achar que, por ser essa diferença básica, eu não dei atenção. Mas lá, ele abordava que uma das linguagens de amor são palavras de afirmação. Né? E à medida que ele ia descrevendo e falando da questão das queixas, eu falei, gente, isso aqui é a Kelly purinha.
né? Eu já me encaixei com primeira linguagem o toque físico, tanto que eu sabia qualquer pessoa na igreja, como é que pega na mão, como que abraça, são coisas que você repara de maneira diferente. Mas, para mim que tem a linguagem do toque físico, uma das coisas mais inaceitáveis é a agressão física, a violência. E de repente, em algum momento, eu comecei a entender que para quem como você falava palavras de afirmação, as palavras duras de crítica eram devastadoras. Era como se fosse agressão física para mim. Então aquilo me abriu os olhos, porque eu sempre te elogiei, até porque você faz por merecer, inspira elogio o tempo todo. Mas em algum momento, quando tinha que corrigir, eu tinha muita dificuldade, porque assim, eu percebia que aquilo assim te machucava e eu pensava, não pode. Um dia até você falou para mim, olha, se você puder me elogiar antes de me criticar, eu lembro que eu falei assim, eu não vou praticar essa psicologia barata, eu te elogio o tempo todo e eu não equilibro com uma crítica, né, nos 2, 3% lá de situações onde tem que ter uma crítica, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu lembro que você só ficou quieta, sempre foi uma mulher sábia, evitando discussão desnecessária, mas alguns dias depois eu estava orando, meu tempo com Deus, e o Espírito Santo falou comigo, você me acusou de praticar psicologia barata. Eu levei um susto, falei, nunca, a única vez que falei isso na vida foi um dia atrás para minha esposa, quando ela pediu isso. Ele falou, então, se você classificou o que ela te pediu de psicologia barata, você está dizendo o mesmo para mim. E o que tem a ver uma coisa com a outra? E o Senhor falou comigo, vai ler Apocalipse 2 e 3. Para mim foi um choque. Todas as vezes, Jesus inicia a carta às 7 igrejas da Ásia, elogiando, antes de chamar a atenção, antes de dizer, tenho porém contra ti, pega a carta à igreja de Éfeso, né? Conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, suportastes provas pelo meu nome, não desfaleceste, puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, mas tenho contra você que abandonou o primeiro amor. Mas na casa perdido, dá para recuperar, tem uma atitude, uma mensagem positiva, e no final tens a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas. Tinha elogio depois. E aquilo para mim foi assim, chocante. Mas eu comecei a perceber, antes de falar da segunda parte, primeira, o elogio. Eu lembro quando você tinha que fazer, não chamava TCC na época, acho que era uma monografia, que era a tese de conclusão da sua graduação. E eu lembro que você tinha escolhido, graduação, eu lembro que você tinha escolhido o melhor tema, você tinha as melhores pesquisas de campo, você tinha um bom supervisor, você tinha literaturas, porque eu quase que fiz o curso com você, tanto que você repartia as coisas comigo. E eu estava empolgado e você não conseguia escrever. E você estava assim, terminando o prazo, frustrada, que não ia. E um dia eu meio que perdi a paciência. Então meu tom não foi amoroso. Só que toda a minha conversa foi positiva. Falei, mas Kelly, como que você não... Você é fantástica na comunicação, suas professoras sempre falaram isso uma vida inteira, que seus trabalhos são fantásticos, porque você é uma comunicadora, você expressa bem, você é isso, você é aquilo. Mas eu indignado, mas falando, você tem a melhor temática, você tem... E a hora que eu fui falando, mesmo daquele jeito, que eram só coisas positivas, eu lembro que você estufou o peito, sentou no computador, foi uma tarde, Carreguei. Não sei quanto foi. Né? Foi 2, 3 horas, mas naquela tarde você levantou com a monografia pronta. Eu fiquei olhando e falei, o que foi isso? O poder da palavra de encorajamento. E aí depois eu veria sempre, desde os nossos filhos, né? Eu lembro sempre você, olha Lu, ele comeu, palma. Eu pensava, foi mais do que obrigação. Né? Mas eu dizia, opa, essa é a linguagem, essa é a maneira como funciona. Então isso também foi nos ajudando a ter alguns ajustes. Sim. Agora vamos para a parte do quando Deus me chamou a atenção do equilíbrio. Porque eu já tentava ser positivo, sem me preocupar com evitar o tom negativo. Eu tive as duas descobertas. A primeira, entender a importância de palavras de afirmação. Mas demorou para eu entender aquele outro aspecto, que agora eu vou retomar do que eu classifiquei psicologia barata, quando você me pediu que eu equilibrasse. Isso aconteceu num contexto, porque a gente ainda trabalha junto. Além de ser marido e mulher, você sempre teve nas equipes pastorais que eu liderava. E eu lembro de uma situação, a gente já morando em Curitiba, que você tomou a decisão de fazer algo pelo seu departamento, isolada, sem que a gente tivesse todas as equipes juntos. Aquilo resolveu um problemão que você tinha no seu departamento, criou problema para os outros 3, 4. Porque assim, só foi levado em consideração a parte de vocês. E aí eu lembro que eu falei para você em casa antes da gente ir para a reunião. Eu falei, meu amor, quando a gente chegar hoje na reunião com toda a nossa equipe, né, não olhe para mim como seu marido. Eu sou o líder da equipe. Eu vou ter que corrigir o que você fez na boa intenção. Mas eu não posso te proteger, né, em algo que apesar da boa intenção você fez errado, nós vamos ter que arrumar. Então assim, desde já estou preparando o seu coração para você não ter aquela sensação, tá me dando bronca em público, não é questão entre marido e mulher.
E porque eu conversei antes, eu lembro que você abriu um sorriso e falou, foi ótimo você me preparar para isso. E já que você tocou nisso, né, porque inclusive elogiei tudo que você vinha fazendo pelo departamento, que era exemplar, você falou, sempre que você precisar chamar minha atenção e me elogiar antes, fica mais fácil. E aí eu de novo enrosquei, né? Não vou, essa psicologia é barata, ainda levou uns dias para entender. Mas eu lembro que a partir disso, eu comecei, até mesmo numa hora em que precisava chamar atenção ou só externar, porque tem hora que não dá para dizer que é certo ou errado. Às vezes era só um ponto de vista. Olha, eu prefiro não fazer isso por causa disso. Eu comecei a ter esse cuidado, né? Kelly, você é uma mulher incrível, eu ganhei na loteria, eu isso, aquilo, eu tal. Né? Aí tinha hora que você já sabia dizer, já tô pronto. Pode falar, manda. Tem isso. Eu lembro até de uma vez que eu ri, que só porque eu comecei a te elogiar, você, tô pronto, foi pra quê? Não, pode chamar minha atenção. Eu falei, tô chamando atenção, dado, só tô te elogiando hoje. Ela, sério? Né? Mas assim, como às vezes quando tinha um escorregão e entrava assim aquela preparação, desafio que tinha, não é algo que vai se aplicar a todo mundo, porque depende da linguagem. Mas assim, entender essas coisas, eu acho que melhorou muito a nossa dinâmica. A ponto de, se quando a gente não conseguia evitar algo errado antes, prevenir, pelo menos ficava mais fácil consertar e gerar ajustes. Então, que ninguém se engane, né? A gente nunca deixou de se amar intensamente, de se respeitar, construímos um casamento à luz da palavra, mas precisamos entender estratégias de comunicação que são bíblicas. Né? A gente sempre amou o Senhor, amamos a palavra, oramos pelo nosso casamento, pelos nossos cônjuges, por tudo, e ainda assim tivemos que fazer ajustes a gente segue ajustando. Segue ajustando. Né? Como eu falei no começo, nós já tínhamos nossas diferenças e a gente segue mudando ainda durante a vida. E eu lembro que um dia desses eu estava com uma amiga e ela me falou assim, você acredita que eu nunca tive nada vermelho, porque eu não gosto dessa cor. Eu não acho que... nunca gostei, nunca comprei um sapato vermelho, um tênis vermelho. Mas agora eu tô numa fase que eu tenho uma bolsinha vermelha, eu tenho umas coisinhas... Eu gosto, agora, de repente, o vermelho ganhou um espaço no meu coração. E a gente deu risada com isso, né? Eu falei, nossa, a gente muda mesmo, a gente muda muito. Né? E eu falei, como isso realmente dentro do relacionamento? Então, você aprende às vezes a lidar. Eu me lembro que você, por uma fase, antes de você ser o mensageiro de uma vida com saúde, para a honra e glória do Senhor, você já foi bem gordinho, né? E você gostava de lugares bem gelados para dormir. Então, eu lembro que por muitos anos eu dormia só com o nariz para fora. Nunca foi um problema para mim ter o ar gelado, desde que tivesse uma coberta bem pesada para eu poder. Então, eu dormia só com o nariz assim, respirando de tão frio. Mas depois, agora a gente tá numa outra fase. Eu que sinto mais calor que você. E eu falei que eu achava que em algum momento a gente ia se encontrar, né? Nessa questão dessa diferença. Agora inverteu. Agora eu quero dormir no ar muito gelado e você passando frio, né? Então, desde essas coisas muito pequenas, assim, naturais, biológicas, precisa ajustar, né? E até realmente as outras coisas. E eu falei, e é algo que a gente precisa fazer isso em amor, né? Como é legal quando a gente consegue achar uma forma de acessar o coração do outro. Como você falou no começo, né, o objetivo da comunicação não é só você despejar algo, é você considerar que o outro esteja recebendo aquela mensagem e a gente só começa uma conversa. Fazer entender, né? E pra gente poder... Uma coisa mal falada gera um ruído, E até, muitas vezes, assim, um arrombo, né, um rombo no coração do outro. E o objetivo, quando a gente casa e a gente conhece os valores bíblicos, a gente vai estar junto para sempre. Então, a gente tem que fazer dessa nossa jornada coletiva, assim, né, juntas, um passeio, algo muito gostoso. E a gente pode, sim. Eu acho lindo quando eu sei que é algo que nós temos em comum, quando a gente vê velhinhos, assim, de mãozinhas dadas, se divertindo ainda juntos e conversando. A gente se cutuca, às vezes, a gente fala, a gente quer ser assim também, né? A gente viver toda a vida e chegar nessa fase... Uma parte dos nossos cabelinhos já estão brancos, né? Não chegamos ainda totalmente, mas a gente admira ver casais que já venceram tantas etapas e que continuam rindo juntos, continuam se divertindo. E a gente fica imaginando, né? Quantas diferenças tiveram que passar, quantas fases dessas tiveram que vencer. Mas isso é totalmente possível quando a gente ama Jesus, porque por amor a Jesus a gente vai buscar sempre a nossa melhor versão, né? E também, como Deus é tão a fonte que a gente precisa para poder ter aquilo que é necessário para esses ajustes. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu tô falando, né? Que às vezes você tá lá frustrado, inquieto com tantas coisas e você vai jogar essa conta pro outro também. Então, se soma nas diferenças. Eu tô frustrada com algo e eu vou cobrar, vou trazer essa conta. Começa já antes de a gente casar, porque às vezes a gente fala, a minha vida aqui não é muito fácil, mas eu vou casar. E aí, esse meu marido vai ser o melhor amigo, o melhor companheiro, um príncipe. E quando você casa... Tem as coisas do dia a dia que pesam e é injusto você trazer uma conta, às vezes, de uma satisfação
que não cabe para o outro. É só o Senhor que pode preencher o nosso coração. Bom, eu já vou adiantar aqui que você está mexendo num assunto rico que vai merecer uma outra conversa só para ele. Sim. A mentalidade parasita. Exatamente. Mas, então, como é importante a gente entender que o Senhor vai ser a fonte de abastecimento pessoal para que eu possa ter paz, alegria, bondade, benignidade, para vir com o meu coração assim transbordando e poder, então, trabalhar essas outras diferenças sem que eu faça com que, tipo, aquilo que você não consegue me apresentar seja algo que vai nos prejudicar grandemente. Porque tem diferenças que a gente não vai conseguir vencer, tipo, de um dia para... Tem coisas, por exemplo, que fazem parte do teu jeito de ser e que eu vou ter que aprender a lidar. Né? E tive que aprender nesses anos e vice-versa. Como a gente já mencionou em alguma outra conversa que a gente está tendo por aqui, né? Você falou a mania que eu tenho de deixar as portas abertas do armário, né? Falei que você tinha, mas você está... Não, eu tenho ainda. Eventualmente escapa, né? Eu às vezes deixo a bolsa aberta, a mochila aberta e eu vou fechando na hora que... Enfim, você me ajuda nisso. Mas é uma fofurinha da minha pessoa, assim, tipo, deixar as coisas abertas. Quem sabe cai alguma coisa de lá, para cozinhar fica ventilando o armário. Amor, pode levar minha mala pro carro? Aí eu ia pegar aquele negócio aberto, despencava, caía tudo, ia ter que arrumar tudo de novo e pensar por que não fecha. Né? E aquilo rendia desgaste. Então, e tem coisas, que eu pensava, a gente vai vencer, ela precisa de mim, e eu comecei a checar, tá aberto, eu mesmo fecho. Né? Então, assim, tem coisas que não tem que ser um problema. Exatamente. E é isso que era esse ponto, né? Tem coisas que a gente vai aprender a ter uma paciência a mais. Mas quando você viaja sozinho, você fecha, querida mãe? Eu fecho, ou tenho que erguer tudo lá de dentro primeiro, e aí você não tava lá para fechar, então às vezes eu mesma derrubo, daí eu mesmo junto, daí eu fecho e vai. Né? Mas a gente aprende a lidar com isso. Então, eu acho que quando a gente se permite ser cheio do amor de Deus e da paciência, porque às vezes fica tão difícil a convivência, né, de casais, quando a gente está apresentando uma conta de frustração, que é um pouco da nossa falta também, da nossa vida no altar. Eu vejo que muitos casais que abandonam esse lugar de busca a Deus, eles começam a ter uma vida muito mais difícil e infeliz, porque o que vai colocar a mesa ali na hora dessa conta não é só o bom dia torto que foi dado, ou o bom dia que não foi dado, ou a como você falou, como você fez. São algumas questões do nosso coração. Exatamente. Então, quando a gente tem esse lugar, a gente vai ter mais empatia, esse lugar de busca a Deus. Né? Você vai poder olhar até nas faltas que o outro traz, porque eu tenho as minhas, né? E quando você está cheio de Deus, você vai olhar com empatia, vai falar, puxa, ela ainda vai crescer nessa área, eu vou orar por ela, eu vou ajudá-la nisso aí, e vice-versa. Teve muitas coisas que a gente foi conversando no decorrer dos anos, todos esses nossos anos, e quase 30 anos casados, né? Que foram coisas que, com oração, eu vi você crescer, né? Eu vi você realmente aprender coisas que para mim eram importantes. Não que isso te fazia uma pessoa, mas que para mim era importante. E você ouviu, como essa questão mesmo da porta que você está falando, né? Da porta do armário que a gente já conversou. Que você falou, poxa, se ela na hora de cozinhar, para ela essa porta aberta, deixa a porta aberta. Você que passou a desviar a cabeça, porque você viu que era uma coisa que não valia a pena ficar toda hora falando. Né? Então, a gente aprende a lidar com essas coisas. Depois de alguns galos, depois de sangramentos. Sangramentos, acho que não houve. 3 gotinhas de sangue já vale o mais sangramento. Mas chegou a ter 3 gotinhas? Mas sim, a gente fica... Coisa pequena. Supervalorizando. Eu prego uma mensagem que virou um livreto que a gente tem chamado Conversando, a gente se entende. Isso tudo é construído em cima de quando Pedro volta da casa de Cornélio, empolgado, a porta de salvação abriu aos gentios e a turma está esperando ele com pedra. Lá em Jerusalém, você entrou em casa de gentios, comeu com eles, coisa que a lei de Moisés proibia. Então, a gente percebe que enquanto um está com emoção a 1000 por algo que ele está enxergando como maravilhoso, os outros estão com a emoção péssima sobre aquilo que estão enxergando como algo medonho. Pedro não fez disso um problema. A Bíblia diz que ele fez uma exposição por ordem. Então, a gente fala sobre a importância de uma boa comunicação, que ela considera os pontos de vista. Então, assim... Para você entender a minha alegria, você tem que entender a minha versão. Então, ele vem com calma, constrói. E a Bíblia diz que no final, não só eles se apaziguaram, mas glorificaram a Deus. Quer dizer, ele conseguiu ser efetivo na comunicação. Então, a gente sempre fala sobre a importância de explicar ponto de vista. Ajuda a enxergar do lado de cá. A gente também aprendeu com o tempo, né, a não ficar atacando. Então, uma frase que a gente adotou lá em casa bastante, foi o meu sentimento. Não estamos falando absoluto, você disse, mas... O meu sentimento, quando eu vi aquele, foi esse. Então, quer dizer, foi a minha interpretação, sua chance de dar um outro ponto de vista e arrumar o sentimento, porque o sentimento está de acordo com o que eu interpretei. A gente também começou a perceber que existe um aspecto
racional e um emocional da comunicação. Sim. Né? Quando Jacó, depois de Diná, a única filha menina que ele tinha, ter sido violentada em Siquém, né? A Bíblia mostra que dos filhos dele, 2 dos mais velhos, tirando Rúben, que era o primogênito, nós temos Simeão e Levi. Eles se vingaram de uma forma assim assustadora dos moradores daquele lugar, mataram todos os homens de Siquém, né? Jacó depois chama ele e diz, vocês me fizeram odioso diante dos cananeus, nós somos poucos, eles vão vir para cima da gente. Jacó está sendo racional, consequente, né? Era isso que vocês queriam, agora vingaram a irmã e colocaram em perigo toda a família? A resposta deles, ele não tinha direito a tratar nossa irmã como uma prostituta. Então, quer dizer, você vê, eles estão numa página emocional, Jacó está numa racional. Gente, não vai ter entendimento ali, né? Porque, assim, tem que ter ajuste. Então, a gente fala que dentro do casamento, quando você percebe que um está na estação emocional, não adianta discutir razão. Você tem que tentar, vamos ajustar a emoção e conectar, e vice-versa, né? E é o que Gosto muito daquela frase que você fala que entre dois a gente tem que esgotar o assunto e não os interlocutores. Assim, eu estava até agora, enquanto falava, eu vim localizar essa frase. É muito boa. Ela é atribuída ao grande líder inglês Winston Churchill. Né? Uma boa conversa deve esgotar o assunto, não os interlocutores. Que tem hora que você não esgota o assunto, mas a gente se esgota, né? Porque não chega a lugar nenhum. Mas algo que para nós também foi um grande segredo, a gente ensina bastante, é esse cuidado na maneira, né, de falar. E eu descobri que lá em casa eu era o único de nós os 4 que não se importava com a maneira como alguém me fala. Tá? Para mim sempre foi a verdade, doa quem doer, se o cara for honesto comigo, me rasgar, tá tudo bem. Mas pelo meu temperamento, eu sempre dizia, né? O seu elogio não me faz sentir melhor, sua crítica não me faz sentir pior. Então, na sua cabeça, você presume que para todo mundo é assim. Aí depois eu descubro que eu não posso falar com você, eu não posso falar com Israel, não posso falar com a Alissa, da maneira que alguém falar comigo funciona. Então, a gente tem que ter adaptações. E, de novo, não é questão de certo ou errado. É você considerar. Tem as diferenças de homem e mulher, tem as diferenças de criação, tem as diferenças de temperamento. E a gente tem que saber, ainda que um ajude ao outro, e a gente se ajudou bastante. Com o tempo você me ajudou a ter mais tato na hora de falar com as pessoas. Eu parei de cometer honesticídio, né? Que é em nome da honestidade cometer homicídio, às vezes suicídio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também te ajudei a ser um pouquinho mais honesta, direta e rasgada com os outros, porque às vezes você era tão polida que a volta era grande demais. Então, a gente se ajuda, mas ainda que um ajude o outro a ambientar um pouquinho, nós não vamos transformar o jeito de ser do outro. Eu lembro que a gente gastou bastante tempo falando, não, o que está errado é o jeito de falar. Não, o que está errado é o que tom. fala, que não é fala, como não é fala. como fala. A gente ficou nessa. Eu lembro que um dia você falou, que adianta? Você é meio ninja, silenciosa, mas mortal. Porque eu alegava que você falava muito alto e com muita paixão, assim, e eu falava, isso não é legal, isso é errado, falar desse jeito. Você falava, sorrindo, você fala, você vem mas ninja, porque silenciosa e mortal, tipo, fere com aquela palavra naquele tonzinho, dá na mesma, porque o final não estava funcionando nem de um jeito nem de outro, até que um dia, né, você também, eu acho que foi você que teve a experiência que o Espírito Santo falou sobre Colossenses, que diz que... É porque a gente foi numa casa fazer uma visita, e quando o dono da casa abriu o portão, um filhotinho do cachorro fugiu. Ele pega, gritou de longe, tipo, pra não ir pra rua, não ser atropelado. E eu peguei, era bem fofinho assim. Eu já vi sua cara, quando você fez zoar, a gente tava longe ainda da família, pra eles não ouviam. Você é uma bolinha de pelo tão bonitinho. E eu esculhambava num tonzinho. Você já olhou pra mim e entendeu na hora. Falou, pode parar que eu já sei onde você quer chegar. Porque a gente tava, antes disso, a gente tava discutindo exatamente isso. Você era o que fala ou como fala? Então pode xingar e esculhambar num tom amoroso. A gente viria a chegar à conclusão que é tanto um quanto o outro, não é só um ou outro. A palavra fala, né, que a gente mas eu ainda achava que era só o que e não como. Aí, depois dessa experiência, eu lembro de um momento que eu estava orando e Deus me levou a considerar Colossenses, né? Que a vossa palavra... seja sempre... Sempre. Não de vez em quando, sempre. Temperada com sal. Como cozinheiro que você me diz. Sempre agradável. Sempre agradável, temperada com sal. Para saberes como responder a cada um. Né? Aí nós dois perdemos, né, amor? Tá aqui. Não era nem o que, nem como, mas era os dois.
Porque Os dois estavam certos em vez dos dois estavam errados. não, e ganhamos no sentido de conseguir entender É verdade. e tirar o luto Ajustar. de uma vida funcional mais Que adaptada. a gente descobriu que a palavra de Deus então trazia. Mas vamos lá. Que se falava e como se falava. Como cozinheira bem melhor do que eu, o que você pode dizer do sal? Uma comida sem sal, ruim. Mas com muito sal também. O sal você tem que ser preciso, né? Exatamente. E a Bíblia fala que é para que saibais como dizer a Bom, cada um. Então, assim, né? nem tão ao mar, nem tão à terra. Você tem que saber temperar. A gente ainda está, obviamente, segue aprendendo, mas graças a Deus isso melhorou bastante. Então, tem questões que são novidade, mas que não é difícil se adaptar, né? Então, eu saio de uma vida que eu moro sozinho, né? Para daqui a pouco dormir e acordar todo dia com alguém. Ainda tenho viva na minha mente a imagem assim de abrir o olho da primeira noite, você tá do lado, uma coisa inesquecível. Mas daqui a pouco você também pode ter sentimento de estar invadindo meu espaço, tá mudando meu jeito de ser. É um misto de coisas boas com elementos de você dizer, eu vou ter que adaptar isso aqui, né? Então cada um tem. E quanto mais velho casa, maior desafio. Porque nós ainda casamos novinho. Tava fácil de trabalhar o molde, né? Mas quanto mais mania a gente tem, mais desafiador fica. Ainda assim, a gente diz que... E para quem tá curioso, o Luciano tinha 22 anos e eu tinha 19. E a gente se achava tão maduro, né? Eu falo 22 para 23 para parecer mais velho, menos menino. Faltava um mês e meio. Eu falo que você fala que eu tinha 19. Mas é isso mesmo, eu tinha 22. Né? Então, ainda assim, a gente percebe quando acompanha pessoas já casam com mais idade, o desafio vai ficando cada vez maior. Mais difícil, né? Vão ter a maturidade de não errar em algumas coisas que a gente mais imaturo errava, mas vão ter algumas outras dificuldades com adaptações em outras. E agora eu queria, assim, só colocar uma coisinha, né? Que a gente ouvindo tantas pessoas, a gente percebe que, às vezes, algumas famílias, elas foram constituídas antes da fé, antes de eles terem fé em Jesus. Então, vem, às vezes, um casal que eles não conheciam a Cristo, nem as Escrituras, uma das partes se converte. Vamos considerar assim, porque quem entra no casamento em jogo desigual já errou um pouquinho antes, né? Que a gente sabe que a gente deve casar com alguém da mesma fé. Então, vamos considerar esses casais que uma das partes se converte. Ainda não, vamos falar o ainda pela fé. Ainda não. E aí tem que lidar com todas as diferenças que surgem pelo estilo de vida que agora aquela pessoa cristã do relacionamento quer andar em santidade, quer honrar a Deus, e tem uma parte que não considera esses princípios por ainda não ter tido a experiência com Jesus. O que você aconselha, tanto pode ser o homem ou a mulher que esteja vivendo esse momento, essas diferenças, e eu sei o quanto desgastante pode ser, nós já atendemos, eu particularmente, tantas mulheres que por tantos anos oraram para que o seu cônjuge pudesse ter uma experiência com Jesus e que os seus olhos espirituais fossem abertos e pudesse ter uma vida honrando Jesus. Então, eu sei como pode ser tão desafiador, porque eu já chorei com muitas irmãs sobre esse tempo da espera da conversão do outro, e você também já teve muitos irmãos que tiveram no outro lado, né, na outra ponta, esperando que suas mulheres pudessem ter essa experiência. O que você aconselha para essa pessoa que hoje está lidando com essa diferença de fé e talvez num lugar de sofrimento, porque existe ali toda uma luta espiritual, existe todas as questões emocionais que envolve. O que você diria para uma pessoa? Paulo fala para que Colossenses 4, o mesmo texto ali que fala da palavra temperada com sal, ele também aborda ali, né, que nós temos que andar em sabedoria para a construção de fora. De fora, né, fora da igreja, da comunidade dos santos, ou seja, é o que ainda não converteu. Por que sabedoria? A gente tem mudanças que até o cristão, o novo convertido, ainda não conseguiu ter. Depende de compreensão espiritual, de discernimento, de maturidade, né? E às vezes aquilo que a pessoa agora descobriu e que espiritualmente os olhos dela foram iluminados, ela quer empurrar força no outro que ainda não teve a experiência, né? Então, assim, ela precisa de sabedoria, ela precisa de paciência, né? O apóstolo Pedro fala, né, que as irmãs deveriam tratar os maridos de tal forma, né, que consigam ganhá-los sem palavra. Porque tem hora que ficar falando não só não vai adiantar, como vai piorar, né? Então, assim, mas uma conduta exemplar. Então, se a gente fortalecer toda mudança, a transformação na maneira de tratar o outro, dá mais resultado do que só tentar converter o outro com palavras. Sim. Então, a gente percebe que quem conseguiu o resultado mais rápido, em geral, por diversos fatores, seja por orientação, por entendimento, foi casualidade, a pessoa descobriu aquilo na hora certa, mas eram pessoas que tinham entendimento. Eu preciso focar na minha mudança, na maneira de tratá-lo. Porque, por exemplo,
A esposa ou o marido converteu, não quer beber com o outro. Primeira coisa que o outro pensa, pô, tá sabotando nossas alegrias, né? Tá deixando a coisa pior. Mas quando você passa a tratar melhor, não tem como ele olhar e dizer, eu tô perdendo com isso, eu tô ganhando, né? E se eu perdi um pouquinho numa área, eu tô ganhando mais em outra. Então, vai seguir sendo um desafio, né? Mas acredito que sabedoria, o que vai envolver compreensão, paciência, para poder lidar enquanto a gente vai travando uma batalha que é espiritual de oração. Eu lembro que a campeã de tempo de oração, que foi uma que eu acompanhei de perto, foram 30 anos orando. E eu sei que 30 anos não são 30 dias, né? Então, é o que nós São temos é um tempo muito para grande. completar de casado até agora. Isso foi o que ela gastou só orando. Só orando pela conversão. E eu sei quanto desgastante pode ser. Eu recebo muitas mensagens de mulheres de muitos lugares falando sobre a dificuldade desse tempo de ajustar essa diferença de estilos de vida, sendo uma parte convertida, outra não. Ou às vezes até de alguns homens que já estão na igreja mesmo, mas eles não se permitem ser trabalhados e tratam suas esposas de uma forma muito rude, até agressiva. E assim, eu queria, se tiver alguma mulher nesse momento, ou até homem mesmo, com o coração nesse momento entristecido e nesse momento de batalha, eu queria realmente deixar uma palavra aqui de encorajamento, né, para que você tenha fé. E nós não estamos aqui trabalhando, é importante falar também sobre, a gente sempre fala que tem limites para que você saiba administrar, assim, quando as questões de conflitos, elas transpassam, assim, alguns limites, são inaceitáveis. Por exemplo, violência, né, Exatamente. violência física, e, tipo, alguns níveis de violência contra outra parte são inaceitáveis. Nós estamos falando aqui realmente de ajustes diários e de questões que roubam a alegria do coração no dia a dia, que você tem que trazer ajuste, né? E para essas batalhas, a gente quer trazer encorajamento para que você continue aí buscando ao Senhor, também se permitindo ser trabalhado por Deus, para que você possa estar nessa postura de sabedoria. E eu acho lindo que Deus fala que todo aquele que quer sabedoria, para a gente pedir a Deus, que Ele dá de uma forma liberal, Generosa, assim, né? generosa, né? Então, encorajar, e não só para quem está num grande conflito, mas até nos pequenos conflitos. Eu sempre fui alguém que fiz uso dessa palavra, dessa oferta que Deus fez, assim, e eu continuo fazendo, pedindo sempre sabedoria para Deus, para lidar com todas as dificuldades que tem à minha frente, não só envolvidas ao relacionamento, mas todas elas. E eu posso, assim, agradecer a Deus pela fidelidade de tantas formas que Ele me deu estratégias de lidar com questões na minha vida e até no nosso relacionamento, para que a gente pudesse estar vencendo coisas. Então, quero encorajar você também, talvez que esteja aí precisando de, né, vencer alguns conflitos do dia a dia mesmo, ou até coisas maiores, que você possa pedir sabedoria ao Senhor, que você busque por isso, que você se permita ser trabalhado, ser, né, ministrado por Deus, para que você possa estar cooperando com essa melhoria no seu relacionamento, porque é isso que acontece quando uma das partes ali se permite, né, ser trabalhado, crescer, você vai cooperar com o todo e vencer as diferenças aí que tem que administrar. Algumas coisas boas que nos ajudaram foi entender não só que tínhamos diferenças, que algumas a gente podia resolver, que outras a gente ia ter que tolerar, e que era assim, nem só de um jeito, nem só do outro, né? Porque assim, o triste é não são diferentes e tem um lado querendo que tudo seja só do jeito dele. Vai ser complicado funcionar, né? Então, algumas vezes a gente estabelecia quase que aquelas negociatas, ó, veio até aqui, você veio até aqui, né? Maneiras são funcionais. Em outras questões, né? Então, assim, a gente tem que se dispor, quando está num relacionamento, a não fazer só as coisas que gosta. Ao que a gente entendeu, que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz, né? É a perspectiva bíblica. Então, era muitas vezes dizer, poxa, eu vou me envolver com esse tipo de programação que não é a melhor, não é a mais interessante para mim. Mas é para ela? Ok, é lógico, não pode ser sempre Só uma parte cedendo. só um lado. Mas tem questões que a gente até inventou ao longo do tempo. A gente brinca, inventou o versículo apócrifo, que era bem-aventurados os flexíveis, que eles nunca Eles não se quebrarão. Então, a gente consegue poder, por meio desses ajustes, melhorar muita coisa, né? Então, assim, é lógico, tem coisa que você não precisa ter a maior empolgação do mundo. Eu assistia, né? Comédia romântica ainda eu conseguia, porque só o romance meloso não era a coisa mais atraente, mas assistir drama,
Jesus sabe que minha alma definhava, mas fazia por amor a você. Sei. Né? Embora vamos deixar claro aqui que você nunca assistiu os filmes de pancadaria comigo. Assisti poucos. Poucos, nunca foi pesado. É. Mas assim, eu entendia que aquilo para você tinha um peso maior do que você assistir comigo. Porque assim, assistir comigo só porque assistir, tipo, eu não precisava de você do lado. Aquilo para mim não era o mesmo momento, não tinha o mesmo peso, o mesmo valor. Então, a gente conseguiu ir estabelecendo, né, ajuste, não só em relação à comunicação, mas outra coisa, Kelly, que eu acho que foi muito interessante, isso partiu mais de você do que de mim. Eu lembro que você dizia o seguinte: amor, tira um dia para você sair só com seus amigos, vá jogar bola, vá se divertir, vá fazer as coisas, porque assim, tem coisa que você sabia que você, tipo, não era você que ia jogar futebol comigo, não era você que ia fazer determinadas coisas, alguns desses filmes, ou quando a gente queria assistir luta, que você, muito esperta, falou assim: ele precisa de companhia, mas não precisa ser a minha. E a gente começou a perceber o como era importante, né? Como às vezes eu dizia para você: ó, pega uma noite, sai com as suas amigas, porque eu vejo algumas mulheres quando casam, elas são possessivas e não quer que o homem seja de mais ninguém, tipo, ele não pode ter amigo, ele não pode... E ela não vai suprir algumas dessas coisas e tá impedindo ele, quer dizer, não tem jeito dessa história não terminar em frustração, né? Então, acho que você podia dar um conselho sobre isso que você me orientou, porque assim, foi algo que a gente percebeu muito, muito importante, né? A gente, por exemplo, eu sempre tive uma dinâmica de, pelo menos por 17 a 18 anos antes da pandemia, que mudaria temporariamente um pouco as coisas, eu mantive uma média de 3 dias por semana fora de casa. Então nós tivemos que ajustar nossa agenda familiar, né? E eu lembro que normalmente quinta, sexta, sábado eu estava fora, né? Aí eu lembro que eu dizia para os nossos filhos, na época eles começaram a liderar a célula, ó, só a partir da quinta. Tipo, eu quero vocês frutificando, mas quando o papai está em casa a gente tem que ter o nosso tempo. Mas eu dizia para eles, na sexta-feira é o dia oficial de dormir na casa dos primos ou dos amigos. Por quê? Eu dizia: deixa a mamãe em paz no sábado. Você sempre foi o tipo de temperamento que queria ter um tempo para você. E a gente deixou um tempo oficial. No início, para mim, era estranho, porque eu pensava: cara, ela quer estar só com ela, não comigo. Quando eu vi que até com os filhos funcionava, eu dizia: tem nada a ver com amor, tem a ver com o jeito de funcionar. Então, a gente pode achar dinâmicas que ficam, né, ótimas para todo mundo. Eu voltava, né? O sábado já tinha passado, a gente já estava com saudade, você já tinha feito tudo o que queria, né? E a gente concentrava todo o esforço agora para o nosso tempo junto. Então, essas coisas, quando eu olho para trás, eu digo: puxa, acertamos. Isso vale a pena ser recomendado. É lógico que quem está nos ouvindo pode ter uma outra necessidade de adaptação que não é a nossa, mas essa coisa dos ajustes, todo mundo vai precisar em mais ou em maior ou menor medida. Eu acho Sobre que a a questão partir do tempo sozinho. tempo sozinho, porque não só sozinho, mas assim, numa área de interesse que você tenha, né? Eu acho Ou que tipo homem com os amigos. a mulher... base do relacionamento é a confiança e a gente sempre teve muito isso, né? Então, eu acho que até é legal a gente falar que as pessoas, às vezes, elas não dimensionam o que a obediência ela vai despertar lá na frente. Quando a gente falou já sobre namoro, a gente falou sobre a importância da gente se guardar. E eu vi aqui muitos casais que não conseguiram casar virgens e se guardar, eles tinham muita desconfiança também. Então, assim, tem coisas que a gente conseguiu realmente construir em cima de valores que permitiram que a gente tivesse muita confiança um no outro, né? Eu acho tudo isso uma construção muito importante de caminhar sobre os princípios. Mas a base é a confiança. Eu vejo que muitas mulheres, elas têm muitos ciúmes do seu marido e vice-versa, né? Então, dependendo aí da construção que foi feita. Quando a gente entende que tem essa confiança, você não precisa ficar naquele controle da outra pessoa, com quem tá falando, porque você tem que confiar na pessoa com a qual você fez uma aliança. O que eu falava sempre com você, eu falava: eu quero ver você bem, feliz, eu quero que o momento que a gente esteja junto, e tinha coisas que eu não ia poder te oferecer enquanto mulher, porque, por exemplo, eu precisava de alguém que eu falando as minhas coisas mariquinhas do meu universo de mulher, elas entendessem, sem eu ter que ficar explicando tanto. E ainda pudesse celebrar assim. A gente celebrar e a gente assim rir juntas, e tem coisas que são muito do universo da mulher, e a gente tem essa necessidade de ser de uma escuta empática, e tem coisas que você, só por ser mulher, você entende já o que a outra tá falando, e às vezes eu ia querer falar algumas coisas com você que eu tinha que explicar exatamente o que eu tava falando, porque o sentimento que tem, então eu falava: nossa, como é bom eu poder gastar isso numa mesa com mulheres que pensam igual. Então, eu explicava isso pra você. E eu via que quando você ia jogar futebol, você voltava desestressado. Toda aquela necessidade, às vezes... Não era estressado? Não, eventualmente. Eventualmente. E aí você voltava Trabalho feliz. estressante. Você volta... É aquela coisa do ar.
tinha sido usado lá no campo, entendeu? Então eu voltava com uma canelinha roxa, voltava às vezes com uma parte meio mancando, mas eu voltava tão feliz que eu conseguia facilmente discernir que aquele momento com seus amigos era o tipo de fala que você podia fazer, porque eles também entendiam, todos os homens ali, e uma parte mais agressiva, que às vezes quando você ficava muito tempo, aí começava tenho 2 irmãos em casa, eu sabia como funcionava isso, porque meus irmãos também são muito amados, eu amo meus irmãos, mas assim, quando eles iam, jogavam, desestressavam, eles passavam já mais cansados, não tinha, mas quando eles estavam com muita energia masculina ali, eles davam uns empurrão, e é um contato que não por mal, não era uma briga, era só o contato normal, mas estava cheio daquela energia masculina, e quem estava ali perto, e eu falava, vocês precisavam, vamos jogar basquete, vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol, vocês estão precisando gastar isso. E funcionava com os meus irmãos, então quando a gente casou, eu falei, olha, você pode jogar futebol todas as vezes que você quiser. Né? E a gente vai, e você me apoiava, e mesmo quando os filhos chegaram, a gente tinha isso, e foi muito legal ter o seu apoio, quando eu falava, tô precisando sentar com uma amiga e tomar uma xícara de chá e, tipo, conversar coisas que a gente se entende. Então, eu acho que isso é um conselho sábio, porque a gente, estando 2 pessoas felizes, a gente consegue viver melhor juntos, né? Então, às vezes, quando a gente tá com muitas coisas frustradas mesmo, e tem coisas que não adianta a gente querer cobrar do outro, porque não vai funcionar. Então, a gente poder apoiar isso naquilo que a gente sabe que é uma necessidade do outro, e depois a gente poder curtir as nossas coisas juntos e felizes, é uma coisa de sabedoria, né? Então, a gente faz umas continhas e a gente vê que vale a pena a gente investir, às vezes, nesse tempo de coisas nos hobbies do outro e que o outro curta, para que a gente, estando juntos, esteja mais feliz, mais, com o coração de novo, preenchido. vou falar, nós vamos gravar um outro episódio para falar dessa mentalidade errada, onde a pessoa espera que o outro realize. É normalmente aí que ela quer monopolizar. Eu preciso de você para ser feliz. Quando a gente garante, né, ser feliz e transbordar isso na vida do outro, a perspectiva muda completamente. Palavras finais, encorajando o povo a lidar com as diferenças e necessidade de adaptação. Primeiro, né, eu acredito que você não casou obrigado, que você casou porque você escolheu essa pessoa, e às vezes é bem importante a gente fazer um exercício do que a gente se apaixonou nessa pessoa, né, que às vezes na hora do conflito, que as diferenças estão pegando, você esquece a pessoa incrível que está perto de você e que você mesmo escolheu. Então, eu quero encorajar você a se reapaixonar pela pessoa que está aí perto de você, né, principalmente se você estiver numa fase de muitos conflitos, e derrubando com amor um gigante de cada vez. Às vezes também quando a gente está falando de diferenças, às vezes a gente vai lidar com um balaio de, tipo, tantos temas diferentes, e isso é muito desgastante, vai trazer frustração, vai trazer... Então, vai identificando com o que você está lutando, quais são os conflitos, e vai trabalhando uma coisa de cada vez, com paciência, com amor. É muito gostoso também quando a outra parte é empática, se coloca no seu lugar, e às vezes a gente espera isso, mas não faz isso. E a gente já se conversou muitas vezes nesses anos falando, você espera algo que você não faz, ou você cobra algo que você não faz. Então, esses exercícios de empatia, de se colocar no lugar do outro, de oferecer aquilo que você também espera, é algo muito legal, e a gente quer encorajar vocês nesse exercício de vencer as diferenças com amor, com os joelhinhos dobrados, e lembrar o poder da oração, o poder da interferência, né, do Senhor, do Deus que nós amamos tanto na nossa casa, família, relacionamentos. Isso faz toda a diferença. Vamos do relacionamento de gente que ama a Deus, a própria disposição de agradar o Senhor. Exatamente. Queremos que Ele olhe para o nosso casamento com um sorriso no rosto. Nem todo conflito a gente vai ganhar com o poder de lógica, de persuasão, enfim, há muitos conflitos nós ganhamos. Algumas vezes, se você não conseguiu defender a sua opinião, você foi pro Disque Denúncia, né? Eu sempre usei o Disque Denúncia, isso é bem legal, tá? Até deixar uma dica para você aí. Daí eu falava pro Luciano que se eu não conseguisse vencer, tipo, no argumento eu ia pro Disque Denúncia, que era quando eu dobrava os meus joelhos e falava com Deus. Eu falava, Senhor, eis o teu servo, tão cheio de argumentos. Só o Senhor pode dobrá-lo. Sim, eu preciso da tua interferência. Deus, fala com esse homem, por favor, me ajuda. E várias vezes o Espírito Santo trabalhava com você, áreas que depois a gente voltava a conversar, e você falava, eu entendi agora, o Espírito Santo falou comigo, e a gente conseguia trazer a justiça, e vice-versa. Você também pôde usar o Disque Denúncia. Ou seja, eu era um teimoso de bom senso. De bom senso. E que ouvia a Deus, glória a Deus por isso, porque daí você muitas vezes foi dobrado, e eu também nessa aliança com o Senhor. Então, eu quero realmente encorajar as pessoas a permitirem que o Senhor tenha esse lugar dele, o senhorio dele, também sobre as crises, também sobre os conflitos, e permitir que ele lidere
na gerência desses conflitos e diferenças para que vocês possam vencê-las. E algumas coisas, aprenda a viver com elas, né? Que tem algumas diferenças que vocês vão ter que lidar talvez pro resto da vida, E que não são vai ter algumas jeito. coisas que são pertinentes do caráter. A gente tem que amar apesar de, né? E aprender a lidar com algumas coisas. Mas o casamento, ele existe para ser um lugar de deleite, um lugar de trocas, um lugar de amizade, um lugar de crescimento. E a gente tem que sempre cooperar para que nosso relacionamento seja esse lugar. Então, a minha palavra é que você não desista, que você se permita também ser transformado e que você tenha paciência aí enquanto a outra parte também está crescendo, né, e administrando alguns conflitos pessoais para que essas diferenças sejam amenizadas ou aniquiladas. Amém. Maravilha. No próximo episódio a gente volta com mais, né, que nos ajude a entender o plano de Deus. Enfatizando aqui, mais do que contar histórias, queremos, por meio de dividir essas histórias e experiências, repartir princípios e buscar viver o plano de Deus para a família, que é extraordinário. Então, a gente encerra dizendo o quê, meu amor? Viva a família! Um projeto que merece ser vivido e celebrado. Deus abençoe vocês. Amém.